Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? O pessoal não quer falar hoje? Só quer ouvir? Bom dia, então, ao nosso amigo Fábio, né? Fábio que sempre participa. Tranquilo, Fábio? Liga eu. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos já iniciar nossa aula, para não ficar aí tão, vamos dizer assim, um tempo muito prolongado. A gente vai iniciar com o nosso gabarito. Naquele gabarito que eu postei ontem, além do veículos, pessoal, tinha ainda um saldo lá de 17 mil, mas foi atualizado, tá? Então me questionaram duas questões. Então nós vamos demonstrar agora, né, passar para vocês nesse gabarito nosso. Então, basicamente, são questões assim, que na hora de gravar, né, e como eu não só dou aula para vocês, então eu tenho aí algumas turmas, né, tanto aí na parte da Unemat como numa faculdade particular, então alguns, lá também a gente trabalha com contabilidade geral. E às vezes na hora de salvar lá saiu o valor incorreto, mas a gente corrige, tá? Então, mais uma vez, desculpa pelo equívoco, a gente postou lá o gabarito e saiu valores lá que eu tinha feito outra atividade. Vocês podem ver que foi como o lançamento está correto, mas foi como um veículo à vista. Mas para vocês eu passei a prazo, mas foi corrigido, vocês podem baixar lá. E aquele valor de 17, e 17 e pouco, nada mais é do que o somatório dos créditos que eu coloquei no caixa. Vou mostrar para vocês agora, tá? Mas para quem baixar lá o arquivo, né, quem baixou hoje de manhã, viu que teve essa. Só eu tirei lá o saldo total, só deixei a questão do saldo finalizado, tá? Que vai para o balanço. Beleza? Bom, pessoal, o que a gente quer? Que vocês perguntem, tá? Eu acredito que a maioria de vocês fizeram as atividades. Eu estou corrigindo, mas não lancei a nota, tá? Pode ficar tranquilo aí. Em pouco tempo eu divulgo as notas. Como eu falei para vocês, são várias turmas, então é muita coisa. Relacionado às aulas online é muita coisa, tá, pessoal? A gente trabalha aí quase em dobro do que o presencial, tá? Porque a gente tem que entrar lá no Cigar, às vezes a gente tem que baixar, e aí a internet trava, computador, e ajuda daquela maneira que você já sabe, até as nossas aulas, tá? Como eu falo para vocês, se travar aí a questão da imagem, né? Sempre eu tiro a imagem, só deixo a voz para ficar mais fácil também para a gente estar conversando com vocês no compartilhamento aí, tá ok? Pessoal, o que eu quero de vocês, que vocês perguntem, questionem, tá? Relacionado ao trabalho, às atividades, o que não conseguiu entender, para a gente repetir e reforçar, tá? Novamente, lembrando, não fique somente nas nossas aulas síncronas, tá? Leia outros materiais. O material que eu estou utilizando, pessoal, nas nossas aulas, é aquele livro que está postado lá no grupo, tá? Contabilidade introdutória. Então, a gente está trabalhando aquele conteúdo. Vocês podem ver que são sequências, tá? Então, não deixe de fazer uma leitura posteriormente, tá? Então, isso aqui é primordial para que a gente aprenda. Vou fazer uma leitura, não entendi, vou anotar aqui, próxima aula eu vou perguntar ao professor. Fique tranquilo, tá? Se eu souber na hora eu respondo, se eu não souber eu vou pesquisar, porque a gente tem que sempre passar isso para o aluno, a gente não sabe de tudo. Mas o que a gente basicamente já, né, tem noção, a gente vai passar para vocês esses conceitos aí. Tranquilo, pessoal? Então, assim, sei que muitos acabam não assistindo por estar trabalhando, outros não assistem por não assistir mesmo, tá? Isso é uma cobrança de muitos professores, tá, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque eu fico muito feliz quando os alunos participam, tá? Não só vim na aula síncrona, fecha o microfone, fecha a imagem, não perguntam, né? Só para dizer que está ali. O importante é vocês aprenderem, desenvolverem, tá? E a gente teve uma reunião essa semana passada e muitos professores questionaram, né? Que tem alunos que não participam, tem turmas que tem 40 alunos, só participa 2 ou 1, né? Não é o nosso caso, fico feliz que a gente tem aí um grupo maior. Sei da dificuldade de vocês também, às vezes acessa a internet, mas é isso, que seja uma aula mais interativa, pergunte, tá? Não tenha vergonha de perguntar. E às vezes, 90% dos professores reclamaram, né? O aluno não participa, não entra na aula, faz atividades. E como eu falei para vocês, não é só porque a gente não vai cobrar a presença, né, nas aulas síncronas, que a gente não quer que vocês participem,
tá? Então participe, pessoal, seja qualquer disciplina, perguntem, tá? Isso é primordial para o nosso conhecimento, tá bom? Eu, basicamente, no lugar de vocês, se eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar. Mesmo que às vezes a gente fala assim, é uma pergunta boba, né? Uma pergunta besta. Não existe, pessoal, tá? Então eu acho que vocês devem participar. Tem dúvida, pergunte. Atividade, leiam os materiais posteriormente. Isso quando a gente estava no presencial, quando eu estudei, a gente tinha um material que a gente lia em casa, tá? Não só em sala de aula e posteriormente tirava as dúvidas. Então vocês tirem suas dúvidas, tá? Por quê? Porque essa contabilidade geral 2 é primordial, beleza? Então vamos lá para o nosso gabarito. Deixa eu só fechar a câmera aqui para não pesar tanto, tá, pessoal? Começa a travar, que vocês sabem como que é. E aí vocês podem verificar aí o conteúdo, tá? Que a gente passou aí no dia 22, né? Na verdade, no dia 23, tá? Então, quero que vocês perguntem mesmo, tá bom? Então, não tenha aí medo de perguntar, tá? Isso que a gente quer que vocês perguntem e compartilhem também aí alguma ideia ou outra. Eu acredito que o Fábio, né, Fábio? Fábio teve dúvida aí, até perguntou lá no grupo, e a gente vai explicar agora de uma maneira mais prática. A gente vai colocar isso na prática para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, basicamente, tá aí o exercício. Esse exercício, como eu falei para vocês, não ia passar do controle de estoque, né? Não ia passar o exercício. É claro que amanhã a atividade vocês vão já fazer controle de estoque, não vai ser lançamento, tá, pessoal? Aí posteriormente a gente volta. Então, esse é um exercício que a gente mudou algumas coisas para vocês refazerem e tirar todas as dúvidas em relação aos lançamentos, tá? Então, basicamente, esse é o balancete. Acredito que todos aí conseguiram compreender, né? Os que assistem às nossas aulas síncronas, isso é importante. Então, não fique somente nas aulas gravadas. Repito, tá? Eu vejo que nas nossas aulas a gente tem aí matriculado 40 alunos, né? 40 e poucos alunos. Então, é primordial, pessoal, que o restante da turma assistem, acompanhem, né? Eu vejo lá que tem bastante acessos posteriormente da aula gravada. Mas, assim, não deixe, né, de participar na síncrona para você fazer a pergunta. Por quê? Porque eu passo a tarefa, a atividade, passo o gabarito, explico detalhes por detalhes, e aí se o aluno ficou em dúvida ali no lançamento, o porquê daquilo, que é a questão do Fábio, que a gente vai explicar, vem na aula e faz a devida pergunta, tá bom? Então, pessoal, esse é o balancete. Basicamente, como eu falei para vocês, eu acredito que vocês aprenderam a questão das contas, o que é uma conta devedora, o que é uma conta credora. Isso vai cair na prova de vocês, tá? Por ser uma prova objetiva, eu vou colocar várias contas dessas e vocês vão escolher, né? Ou a verdadeira ou a falsa, aquela que não é devedora ou que não é credora, tá? Então, isso é primordial a gente saber, tá? Isso aqui basicamente é o que eu falei para os demais aí no exercício passado. Isso aqui é só colocar no razão, tá? Então, balancete de verificação. Eu posso pôr lá no balancete de verificação que vai trazer os saldos devedores e credores. Lembrando, quando eu trago um balancete, tá? Algumas contas para você colocar no balancete, pessoal, ou no razão, tá? Basicamente, contas do ativo elas vão ser devedoras, tá? E do passivo vai ser credoras. Passivo e patrimônio líquido, sempre, tá? Não esqueça, porque é o saldo. Você nunca vai ver um saldo de conta, um exemplo da Caixa, do Caixa, né? É credora, nunca. Só devedora ou zero, ou zerado. Aí não vai aparecer, né? Se for zero, não vai aparecer. Mas são devedoras, com exceção aí da depreciação, que aí é credoras que a gente coloca entre parênteses. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então esse é o saldo, basicamente. Isso aqui a gente vai usar no razão, tá? Então temos aí a questão da preparação da DRE e o balanço. E, basicamente, eu vou utilizar o valor do resultado final do lucro ou prejuízo para me fechar o balanço, tá? Aqui é uma observação das contas que vocês podem estar utilizando, tá? E aí a gente teve a movimentação. Vamos lá, então. A empresa, no mês de abril, ela realizou as seguintes operações. No primeiro dia, ela comprou um veículo a prazo, 12.800. Então, lá o gabarito que eu tinha posto anteriormente, pessoal, aqui saiu como à vista, tá? Aí eu fiz só uma retificação lá e postei novamente. Pode acontecer até de salvar o arquivo. Às vezes a gente salva, trava ou não salva corretamente, eu posto lá para vocês. Mas agora a gente vai tomar muito cuidado para não acontecer isso, tá? Então, é contas a pagar. Exatamente. Alguém lançou caixa, pessoal? Errou esse lançamento? Ou todos conseguiram? Todos conseguiram, pessoal?
Fábio. Fábio tá por aí? Vocês estão me ouvindo bem aí? Pessoal? Professor, eu dei uma saidinha aqui rapidinho, não escutei a pergunta. O lançamento aí, todo mundo conseguiu lançar corretamente? Comprou o veículo a prazo? Então, professor, nesse primeiro lançamento foi que eu fiquei com dúvida. Eu acabei lançando veículos a débito e a crédito, em vez de eu colocar contas a pagar, eu coloquei fornecedores a pagar. Não, não. Fornecedores a pagar, lembre-se que é compra de mercadorias para revenda. Ah, essa empresa aqui é uma revenda de veículos. Aí sim, você pode colocar fornecedores, tá bom? Mas sempre fornecedores, você vai acreditar quando for algo que você comprou para revender. Então aí você debita estoque de mercadorias e acredita fornecedores. Fora isso, você pode colocar contas a pagar, duplicadas a pagar, tá? Mas nesse caso aqui não é fornecedor. Ah, tá errado? A conta está errada, mas se você colocar depois lá no fechamento do balanço, vai fechar normalmente, só a conta que vai estar incorretamente, tá bom? Beleza? Certinho, professor, foi o que aconteceu, né? Eu fiquei na Uhum. dúvida, mas acabou dando certo lá no balanço. Isso. Mas basicamente no outro exercício eu coloquei o veículo à vista e todo mundo lançou a caixa. E aí os demais, né? Basicamente eu postei lá o gabarito, saiu caixa aqui. Aí eu tive que retificar, tá? Mas esse é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas. No dia 5, liquidou as contas a pagar. Então, basicamente, essa empresa ela tinha contas a pagar, tá? Porque ela tinha um saldo aqui, pessoal, ó. Então, lembre-se, sempre quando ela for pagar algo, for dar baixa em algo, vai ter uma conta basicamente anteriormente, vamos dizer, né? Básica anteriormente. Então, basicamente, contas a pagar eu acredito, e na hora que eu vou liquidando ela, ó, eu vou debitando, que daí vai diminuindo e o dinheiro vai ser no caixa, tá? Por quê? Porque eu liquidei, tá ok? Ah, via banco, aí aqui seria a banco, beleza? Tranquilo, pessoal? Alguém ficou com dúvida nesse lançamento? Então sempre observe essa questão, tá? Lá no dia 10, pagou antecipadamente despesas de publicidade. Pessoal, isso aqui é igual um prêmio de seguro, é igual um aluguel, tá? Então, isso aqui é lá no ativo. Se vocês forem ver no plano de contas, pessoal, despesas pagam antecipadamente. Eu paguei algo que eu não usufruir. É a mesma coisa de adiantamento de clientes, que eu vou explicar aí pro Fábio, tá? Eu não sei se o Fábio e os demais, tá? Não sei se o Fábio tá ocupado aí, né? Eu acredito que alguns estão trabalhando, mas eu quero a participação de vocês, pessoal. Isso é importante, tá? Mesmo se você não, se caso você não tenha dúvida, tranquilo, mas se tiver dúvida, não deixe passar batido. Então, isso aqui, pessoal, despesas pagas antecipadamente, ela não vai lá na DRE, ela vai no ativo. Por quê? Porque eu paguei antecipadamente, depois eu vou querer a prestação de serviço. É a mesma coisa do Fábio perguntou, professor, por que adiantamento de clientes, né? Eu vou lançar lá no passivo. É meio esquisito, né? Mas a gente vai explicar para vocês. Pode acontecer isso, tá? Então, o lançamento é isso. Se eu paguei antecipadamente, já fala. Então, é despesa pagas antecipadamente, tá? Então, isso aqui vem lá do conjunto de normas contábeis, tá, pessoal? Então, paguei antecipadamente, basicamente, caixa. Ó, acreditei, despesas pagas antecipadamente, tá? Recebi receitas de serviços. Então, basicamente, eu prestei serviço, ó, receitas de serviço e lancei caixa, tá? 4.800 lá no dia 22. Lá no dia 28, pessoal, paguei despesas gerais. Então, se eu paguei, vou creditar caixa e despesas gerais, R$ 800, débito e crédito, tá? Pessoal, até aqui o dia 28, todo mundo entendeu? Tranquilo? Alguém tem dúvida? Esse é o motivo, esse é a oportunidade, né? Esse é o motivo da gente ter aula síncrona, a oportunidade de vocês participarem. Professor, consegui, belezinha, não consegui, fiquei em dúvida em tal. É o momento, tá? Se o aluno não participa, subentende que ele entendeu ou não entendeu nada, né? Mas eu subentendo que ele entendeu sim, tá ok? Então vamos lá para os dados de ajuste. Então, referente aos meses de abril, tá? Bom, basicamente, pessoal, temos aqui, ó, lá no dia 1º, serviços prestados a receber. Aqui, pessoal, aí entra aquela questão do princípio da competência, tá? Que a gente falou para vocês, regime de competência. Vocês já ouviram muito falar isso na contabilidade, ou estão ouvindo agora, principalmente teoria da contabilidade.
Algum de vocês aí, pessoal, estão fazendo teoria da contabilidade nesse semestre ou não? Todo mundo já passou por essa disciplina. Teoria da contabilidade é com o professor Ivan. Todos já passaram? Não estou fazendo. Não? Nem fiz. Ah, tá. Eu acredito que alguns estão fazendo, tá? Teoria da contabilidade. Então, vocês vão ver lá os princípios, né? Os postulados, princípio da competência, prudência, do registro do valor original. Então, pessoal, é aqui onde entra o que a gente falou aqui, ó. Só voltando aqui, ó. Registros das operações decorrentes do regime de competência. É onde eu faço a provisão. Quando falo provisão, aí entra a questão do regime. Ou seja, eu não recebi, não paguei, mesmo assim eu vou ter que registrar na contabilidade, tá? Ó, serviços prestados a receber. Prestei o serviço, mas não recebi. Basicamente, credito a receitas de serviços, que vai lá para a DRE, e debito contas a receber, tá? Esse, basicamente, pessoal, é o lançamento, 3.200, tá aqui, ó. Então, eu fiz uma provisão, não recebi, mas eu vou ter que lançar na contabilidade. É isso que a gente fala do princípio da competência. E regime de caixa. Aqui, pessoal, ó, paguei despesas gerais. Aí, esse aqui é classificado como regime de caixa. Tá bom? Existe essa diferença. Paguei, regime de caixa. Regime de competência. Eu não paguei, não recebi. Então, eu faço mesmo assim um lançamento, tá? Despesas de salários a pagar. Mais uma provisão, ó. Então, eu vou debitar despesas de salário e vou creditar salários a pagar. Ou seja, é uma obrigação. Futuramente, eu vou pagar. Essa aqui vai aparecer lá no balanço patrimonial, no lado do passivo circulante. Tá bom? Essa aqui vai para a DRE para a gente apurar depois o lucro ou prejuízo, tá? Depreciação, pessoal, é a mesma coisa, né? Depreciação de veículos de um mês, então é o valor desse veículo aqui, ó, tá? 1%, que vai ser 128. Então eu volto aqui, ó, despesas de depreciação, que vai lá na DRE, e depreciação acumulada de veículos, que vai lá no balanço, lá no ativo como conta redutória. Então eu tenho basicamente um crédito e um débito, beleza? Lá no 4, pessoal, das despesas pagas antecipadamente, 400 são despesas de publicidade. Então, às vezes o exercício, como eu falei para vocês, esse exercício eu tirei basicamente lá do livro. Então, o autor, ele traz de várias maneiras. Então, a gente tem que interpretar primeiro. Das despesas pagas antecipadamente, 400 são despesas de publicidades. Então, o que eu faço? É a mesma coisa lá do outro lançamento, ó. Se eu for voltar aqui, ó, eu estou pagando despesas, tá? Ó, despesas de publicidade. Aqui eu já tenho, basicamente, ó, se você for verificar, aqui eu estou pagando as despesas, então estou liquidando ela. Nesse caso aqui, pessoal, ó, despesas pagas antecipadamente, R$400, tá? São despesas de publicidade, eu faço um novo lançamento. Então eu debito despesas de publicidade, vai lá na DRE, e credito despesas pagas antecipadamente, tá? Então, basicamente, são aí os lançamentos que a gente fazem, nesse caso aí, do balanço, tá? O que ocorreu? Então, das despesas que eu paguei lá R$400, né, que foi antecipada, 400 foi da publicidade. Então, eu sempre debito a despesa e credito despesas pagas antecipadamente, tá bom? Lá no 5, das receitas de serviço recebida antecipadamente dos clientes, 1.600 refere-se ao exercício. Aqui, ó, basicamente, eu acho que essa é a dúvida principal, o Fábio me perguntou lá no grupo, eu acredito que alguém também tenha essa dúvida. Mas vamos lá. Vamos fazer um comparativo aqui para vocês entenderem um pouco melhor. O que é isso? Vamos supor que eu sou o cliente de vocês. Eu tenho basicamente um valor, R$1.000, vamos colocar 1.600, tá? E eu quero que vocês prestem um serviço, tá? Vou voltar aqui no lançamento aqui, ó. Voltar nesse outro lançamento para vocês compreenderem um pouco melhor. Tem um lançamento aqui. Tem um lançamento aqui de... Eu não sei se é nesse aqui, mas eu acredito que não vai ser nesse aqui, vai ser em outro. Ó, um exemplo aqui, ó. Eu prestei serviço e já recebi. Tá aqui. Beleza, tranquilo. Nesse lançamento aqui, pessoal, ó, é como se eu fosse o cliente de vocês, vocês tivessem uma empresa e eu pagasse adiantado, mas vocês não prestaram o serviço para mim, tá? Qual que é o crédito? Né? Existe um crédito e um débito. Então, se eu passei o dinheiro para vocês antecipadamente, vocês têm que abrir uma continha
adiantamento de clientes, e esse dinheiro que eu passei, vocês vão jogar no caixa. Então, debita a caixa e credita adiantamento de clientes. Por isso que esse crédito, ele vai lá no passivo, tá? Então, eu dei um dinheiro antecipado para vocês, só que vocês não prestaram serviço. Eu tenho o meu direito, mas vocês criam para vocês uma obrigação. Por isso que ele vai lá no passivo. No dia, quero o serviço, mas eu paguei antecipado. Vocês vão lá e prestam o serviço. O que vocês vão fazer? Que tipo de lançamento? Tá aqui, ó, vocês vão prestar o serviço para mim e vão debitar o adiantamento de clientes, ou seja, o adiantamento do Marcos. Por isso que a gente faz a baixa, tá? Creditei adiantamento, joguei no caixa. Então, debitei, creditei. Vocês foram lá, posteriormente, prestaram o serviço para mim, tá? Prestou serviço, eu vou pagar? Não, eu não vou pagar, porque eu paguei antecipado, mas aí tem uma continha lá que o valor já estava de 1.600, por isso que eu faço esse lançamento aqui. Tranquilo? Fábio? Se pronuncia aí, Fábio. O Fábio tá quieto hoje, cara. Não sei se ele tá sem microfone, sem... Ô professor, eu conectei aqui na aula, e aí eu fui aqui na cozinha, estava resolvendo umas coisas aqui, e agora que eu voltei, realmente, na hora eu cheguei bem na hora da sua explicação aqui nesse fato. E, professor, nesse caso aí, eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor lançou adiantamento de cliente, a receita de serviço, e quando o senhor no caso, entregar esse serviço ou esse bem para esse cliente, o senhor vai ter que fazer o contrário aí, né? Aí lança... Isso, você teria tem que que dar acreditar baixa. adiantamento. Isso. Ah, tá. Tá certo. Isso, porque assim, Fábio, E, professor, no caso, quando a gente vende... pode falar. Aquele caso que eu coloquei no WhatsApp lá, foi o seguinte, na verdade, quando a pessoa... Eu sei que essa conta de adiantamento de clientes, ela é um passivo que a empresa adquire, né? Porque se o cliente me adiantou, eu tenho um passivo, eu tenho uma obrigação para com o meu cliente. Isso. E essa conta, eu sei que é um passivo, receita de serviço também é um passivo, que são as duas contas credoras. Mas, assim, se é um adiantamento, não seria a Caixa, se entrou o dinheiro, não iria para o Caixa ou o banco, e a gente creditaria adiantamento de clientes? Lembre-se, Fábio, os demais, que receitas de serviço é uma conta de resultado, tá? Prestação de serviço, venda de mercadorias é creditada porque é uma conta de resultado, ela vai na DRE, então ela não é uma conta patrimonial igual adiantamento de clientes, tá? Um exemplo, eu sei o que você quer dizer. No caso aqui, ó, deixa eu ver aqui se tem um lançamento. Eu acredito que eu não fiz, acho que eu não coloquei nenhuma aqui. Mas vamos supor, eu chego para você, Fábio, você tem uma empresa e eu tenho um serviço para executar 2.000. Só que eu chego e falo, Fábio, eu vou pagar antecipado você, depois você me presta o serviço. Eu te passo R$ 2.000. Você vai debitar onde? Eu te passo em dinheiro. Você vai debitar onde? Qual que é a sua conclusão? Vai ter um crédito e um débito. Então, é o adiantamento do cliente Marcos para você, a sua empresa. Te dou 2.000. Qual que são os dois lançamentos que você vai fazer? O Fábio tinha caído aqui, né? Voltou, Fábio? Pode falar. Não sei se você ouviu a pergunta. Voltou, aí. Professor? A sua internet está travando. Não sei se é a minha ou a sua, mas você está falando e às vezes está dando aquela interrupção. Vou repetir aqui, Fábio. Vamos supor que eu tenho um serviço... ele já caiu de novo. A internet dele está meio lenta hoje, né? Isso acontece, tá? Pessoal, mas vocês conseguiram entender por causa o porquê desse lançamento? Diferente de adiantamento de fornecedores, tá, pessoal? Clientes e fornecedores é ao contrário. Quando eu falo adiantamento de fornecedores, ele vai lá no ativo. Quando eu falo adiantamento de clientes, ele vai no passivo. Tá ok? Conseguiram compreender, pessoal, essa parte aí que eu tô querendo explicar para vocês? Existe só essa definição, né? Adiantamento de clientes vai no passivo, adiantamento de fornecedores vai lá no ativo. Vocês conseguiram entender? Alguém quer falar algo? Não? Tranquilo? Então vamos lá então, pessoal. Então existe essa diferença, tá? Se fosse adiantamento de fornecedores aqui, basicamente seria, né, eu ia debitar realmente, tá? E eu ia acreditar, né, uma conta outrora, tá? Adiantamento de fornecedor, o que é? Eu acreditar a caixa
Eu ia tirar dinheiro do caixa e ia passar para o fornecedor para me pegar a mercadoria posteriormente. Aqui já é ao contrário, cliente. O cliente me pagou, deu esse dinheiro, né? Depositou esse dinheiro e eu tenho uma obrigação posteriormente com ele. Por isso que vai lá no passivo, se torna obrigação. Prestei o serviço, depois vou lá na continha que eu já tinha lançado e aí faço a baixa. Beleza? Pessoal, um detalhe importante, lá no Razão, aqui vocês podem ver que teve um gabarito aí que eu postei, tá 17 e pouco. Era o somatório daqui, ó, porque tinha 12 mil aqui e pouco do veículo, tá, pessoal? Mas vocês podem ver que esse gabarito que tá lá é o atualizado. Então, só foi esse pequeno detalhe que aconteceu. Então, se eu somar aqui os créditos, vai dar 4.800. Então, menos um débito 4.800, sobrou 55,20. Eu coloquei de vermelho o saldo final, tá? Então, os que tá de vermelho é o saldo final. Então, vocês podem fazer isso também, tá? Então, todos os lançamentos, não vou ficar falando algo repetitivo aqui, mas só para vocês terem ideia, conferir débito e crédito, tá tudo lançado aqui. Se tiver alguma coisa ainda errada, né, fora do lugar, vocês podem me falar, tá, pessoal? E isso acontece, da gente fazer o lançamento na hora de jogar aqui ou na hora de salvar. Isso acontece também com o aluno, já aconteceu o aluno de fazer atividade, posteriormente depois nem descontei pontos, tá? Por algum errinho ali, ele colocou na hora de salvar, mandou o arquivo zerado, que acontece também. Então é importante vocês verificarem essa parte, tá? Então tá todos os lançamentos aqui, o mais difícil é o lançamento, depois é só jogar nos Razão, ó, adiantamento de clientes, só pegar essa aqui, adiantamento de clientes e receita de serviço, então 1.600. Vou lá na continha de adiantamentos de clientes, ó, 1.600. Vocês podem ver que 4.800, pessoal, já tinha anteriormente, né? Que nada mais é do que o saldo, ó. Então, lá no início, eu já dei um saldo, beleza? O valor já tinha jogado do caixa. Então, eu recebi do cliente para prestar serviço posteriormente. Então, abri o Razonete lá, ó, de boa. Prestei o serviço para ele, dei baixa, que é desse lançamento, e credito basicamente a receita, tá? Tá aqui, ó, receitas de serviços. Deixa eu ver aqui, 1.600, tá aqui, ó, tá? Pessoal, dúvidas? Vocês acharam difícil essa atividade? Não tá compreendendo? Tá tendo dificuldade? É o momento de vocês falar. Quero que vocês falem, tá? Alguns estão no Professor, serviço. Oi. bom dia. Bom dia. Adiantamento a cliente e a fornecedor é um direito, né? Isso, é um direito. Só que lembra que eu expliquei para vocês que não vai existir basicamente o adiantamento a cliente, porque o cliente vai te pagar. Seria o correto, que até eu falei depois no final, é adiantamento a fornecedor. Tá bom? Então existe essa diferença. Porque não tem o porquê de eu adiantar dinheiro para o cliente. O que ele vai prestar serviço para mim? Né? Quando se fala cliente, é porque ele é cliente da minha empresa. Então, quando eu sou cliente da empresa dele, aí muda. Então, sempre vai existir adiantamento de clientes e adiantamento a fornecedores. Essas são as contas mais comuns de ocorrerem. Tá ok? Tá bom. Então, existe essa questão, adiantamento a fornecedores, que eu paguei um dinheiro adiantado para depois pegar produtos para revenda. É isso. E adiantamento de cliente, o cliente me pagou e posteriormente eu vou prestar um serviço para ele. Essa é a diferença, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó, no Razão. Lembre-se, pessoal, confira. Se tiver alguma coisa, me fale também, tá? Porque professor erra também. Tem professor que fala, eu não erro, né? Mas erra. Tá bom? Então a gente tem que admitir. Então aqui fiz todos os lançamentos, ó, vocês podem ver. Vocês podem notar, pessoal, que esses saldos aqui, ó, tá, que eu coloquei em amarelo, eu coloquei de todos, mas os que estão sozinho, né, os saldos aqui, ó, sem o fechamento, são contas que vai no balanço. Esses que eu zerei aqui, ó, que tá zerado, tá, são os valores, esse aqui não, esse aqui vai para passivo, mas esses aqui que estão zerados, se você somar esse mais esse, sempre vai dar esse resultado. Então, é o chamado contas de resultado que eu vou jogar na DRE, tá bom? Adiantamento de clientes, ó, vai ser um valor de crédito, que vai ficar lá no passivo. Despesas de salário. Então, se você somar 1.600 mais 6.400, vai dar 8.000 para me zerar, e aí é onde eu jogo lá no resultado. Lembrando, pessoal, que igual eu falei para vocês, já fiz direto aqui, tá? As despesas eu já fiz o somatório total das despesas e das receitas. Então, se eu voltar aqui nas receitas, ó, eu vou ter aqui um valor de 22.400, que eu tenho que debitar ela para jogar lá na apuração do resultado, no ARI, tá? É o somatório de todas as receitas que eu tive aqui, ó, tá? Então, eu só jogo esse valor final aqui para facilitar. Qual que é o meu lucro?
10.672. Pessoal, todos conseguiram chegar a esse valor ou não? Todos chegaram a esse valor ou não conseguiram? Consegui, professor. Conseguiu? Então, beleza, é nessa linha, tá, de pensamento, tá, pessoal? Então, fez esses lançamentos, é isso, não muda. Por isso que eu falo para os alunos, né? Eu vejo que muitos alunos acabam levando a geral 1 e a geral 2, assim, muito leve, né? Não perguntando, não fazendo atividade, o meu propósito é tirar nota e passar. Pessoal, na hora de fazer a prova, e outra coisa, a previsão é que em fevereiro volte às aulas presencial. E aí vocês vão fazer prova disso aqui, para quem reprovar, vocês vão fazer prova, não tem consulta, tá? Porque, de uma forma geral, as provas que vocês vão fazer é objetiva, né? Aqui pelo SIGA. Ah, existe vantagem? Existe, né? Comodidade, eu estou lá em outra cidade, outro estado. Só que lembrando, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é a aprendizagem, porque futuramente vocês vão precisar para outras disciplinas. Se você não aprender agora, esse é o momento. Tire todas as duas. Se você não aprender agora, você vai ter dificuldade lá na frente, na rural, contabilidade de custo, tá? Outros lançamentos, outras disciplinas que vocês vão ter, análise das demonstrações contábeis. Se não compreender o que é uma conta devedora, credora, o que é um bem, direito, obrigação, isso gera, né, um impacto lá na frente. Então, geral 1 e geral 2 é essencial a gente aprender, tirar todas as dúvidas, fazer as atividades. Eu sempre falo para os alunos, tem alunos que às vezes brincam, né? Não quer participar, faz atividade copiando o outro, não entendendo, eu quero nota, vou passar. Beleza, tranquilo. Lá na frente vocês vão, né, pegar outros professores que vão cobrar de vocês minuciosamente. E voltando presencial, vocês vão ver como que vai ser, tá? Muitos alunos que vão acabar desistindo, né? Por quê? Porque não vão conseguir fazer. Então, essa oportunidade. Então, por isso que eu falo, nas nossas aulas síncronas, eu trago a atividade, passo o gabarito, mostro passo a passo, tá? Se eu errei um lançamento lá, eu vou corrigir na hora também, mas o objetivo é esse. Dúvidas, tirem, porque eu sempre falo, 70% a 80% do curso de contabilidade é essas duas disciplinas que é a base, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, continuando para a gente finalizar, começar na questão de estoque, né? Tá aqui, ó. Então, eu faço, né, o registro das operações de encerramento. Então, é o que eu vou utilizar, receita e despesas lá na DRE. Tá aqui, ó. Então, todas as contas eu debitei e creditei. Por quê? Porque o saldo delas era débito. Então, eu credito elas para zerar, tá? Exemplo aqui da depreciação, ó. Tá bom? O saldo lá que você viu do lançamento era debitado, mas eu tenho que creditar ela para zerar para me jogar no área. Então, eu faço o lançamento aqui no diário. Receita do mesmo modo, tá? Tá aqui, ó, só o saldo final. E aí eu faço a transferência do lucros ou prejuízos acumulados lá pro balanço. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver aqui aqui, pessoal, ó, desculpa que saiu invertido, né? Agora que eu tô vendo aqui, 10.762, aqui saiu invertido, ó. Então, pode acontecer isso, tá? Depois eu atualizo lá, vocês podem corrigir depois também quem imprimiu ou baixou, tá? Porque o lucro aqui, ó, se não me engano, deixa eu só... Eu acredito que seria isso mesmo, tá? Deixa eu só revisar aqui para mim não Professor, Oi. no meu caso foi 10.672. Então é isso mesmo, tá? Então só menos mal, né? Então tá. 10.672. É que eu achei que eu tinha invertido. Vocês podem ver aqui, ó. Eu inverti só aqui, pessoal, ó. Não acontece, tá? Ó, 600. Tá aqui, ó. Aqui tá certo, mas aqui na hora de eu colocar, ó. Então tá corrigido, tá? Então menos mal, eu achei que tinha aqui. 672. E a gente se confunde mesmo, tá, pessoal? Até vocês, isso a gente leva em consideração na prova. Se o aluno errou ali um detalhe e trocou os números aqui, a gente não vai tirar ponto do aluno, porque foi no momento ali de rapidez ou às vezes de fechamento, tá? Então, basicamente é isso aí, beleza? Bom, então, balancete de verificação que eu pedi para vocês aqui, ó. Então, eu pedi nada mais do que o balancete, tá? Aí eu fiz o balancete, tá aqui, ó. Vocês podem ver todas as contas, devedoras e credoras. Então, é isso que eu falo para vocês. Quando se tem saldo das contas do ativo, sempre vai ser devedoras, com exceção
de depreciação, tá aqui, ó, que é credora, mas vai como conta redutória, e as contas do passivo e despesas são, e receita, né, na verdade, as contas do passivo e receita são credoras, não esqueça disso, tá bom? É um detalhe importante. DRE, bem tranquilo também, ó, tá? Receita de serviço, só peguei aquele saldo lá, joguei aqui, e aí eu tive um lucro líquido de 10.672, tá? O que eu faço com esse valor? Jogo lá no balanço, ó. Então eu tenho as contas já, né, em aberto, 100.272, jogando as contas aqui credoras, tá? Aí eu tenho o valor exato de 100.272. Beleza? Pessoal, alguém achou difícil esse exercício aqui? Pode falar, pessoal. Tenha vergonha não. Achou difícil? Professor, a parte mais difícil para mim é o balancete. Chega no balancete, começa a dar tudo errado, não bate. Então, mas qual que é o segredo do balancete? Ó, por isso que eu sempre falo que você deve, assim, Viviane, né? Viviane, você deve entender assim, ó, os saldos, principalmente os saldos. Você olhou o saldo lá. Então, eu sei que esse é o saldo credor, o crédito, e esse débito. Então, se você fez o lançamento, é uma sequência. Se você errou aqui no lançamento do diário, aí já era. Aí a gente erra mesmo. Mas é só você observar o saldo, tá? Ó, caixa, crédito, devedora. Débito, devedora. Aí, se eu tenho aqui crédito, né? Credora, tá bom? Então, aí só você olhar aqui, ó. Então, o saldo deu 55.200. Então, é devedora, é um débito. Ah, se desse um valor, no caso que pegar outra conta, receitas de serviço, um exemplo, é uma conta credora, tá? É o inverso do ativo, então credora, ou seja, é uma conta de crédito, é um saldo. Então você só vem aqui, ó, e coloca eles, o nome da conta, e aí o saldo dele posteriormente que vai estar lá no razão. E aí você fecha os valores, tá? Isso aqui é, igual eu falo, é praticidade, é praticar. No início, pessoal, a gente tem muita dificuldade, eu compreendo vocês, por isso que a gente releva muito na questão da atividade, né? Releva essa questão do desenvolvimento, se errar alguma coisinha, mas vocês vão ver que quando vocês aprenderem, se chegar no terceiro, quarto semestre, sabendo, né, tendo essa compreensão, vocês vão ver como que é fácil a contabilidade. No início é um pouquinho difícil, mas nada que você pratique, né, todos os dias. Vai lá, tira as dúvidas, né, faz os exercícios, refaça, assiste vídeo, e isso vai dar uma melhor adaptação aí no conceito geral de contabilidade. Tá bom, pessoal? Mas assim, eu sei que é difícil, o início é difícil, mas é primordial que a gente foque, tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, pessoal, acabou a aula, faça uma leitura prévia, pega o livro lá, não entendeu, né? Pergunta para mim, que eu vou estar respondendo na medida do possível que eu souber, tá? Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para vocês, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Nós vamos para a aula agora, tá? E esse é o gabarito que eu passei para vocês entenderem aí de uma forma geral como que a gente fez, tá bom? Se não tem nenhuma pergunta, basicamente a gente vai para a nossa aula de estoque, tá? Vamos dar continuidade, vocês vão entender o que é o método PEPS, o EPS e também a média ponderada, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o arquivo. Professor, não quero perguntar na aula, tenho vergonha. Pessoal, pode perguntar posteriormente no WhatsApp também que a gente vai respondendo, tá bom? Tem muito isso. Eu quando era estudante, eu tinha vergonha também. Acabava a aula, aí que eu ia lá no professor perguntar. Isso aí é comum, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a aula, lembrando que é a aula da semana passada, que a gente vai dar uma continuidade, e depois a gente entra na aula de hoje, tá, pessoal? Vai ser bem rapidão essa, não esqueça de fazer uma leitura prévia, e aí a gente, para não demorar tanto, por quê? Porque amanhã, vocês vão fazer uma atividade do controle de estoque, pelos 3 tipos de método, tá? Método PEPS, o EPS e média ponderada, tá? Então, se não me engano, a gente parou no slide 20, né? Deixa eu só já chegar no slide 20, tá, pessoal? Quem perdeu aí essa aula, dá uma lida lá, tá? Então, a gente parou aqui, beleza? Pessoal, sobre a contabilização do inventário permanente, é agora, né? Eu acredito que o Fábio estava esperando esse momento. Professor, como que eu faço para me apurar o custo da mercadoria vendida? Então, a gente inicia com a questão lá do livro, né? De estoque. Vocês vão ver, entrada, saída, saldo, tá? Bem bacana. Vocês vão fazer essa atividade, então preste bastante atenção na aula de hoje. Então, sobre a contabilização. Então, a gente trouxe aqui a contabilização dos lançamentos, tá?
Quando eu compro mercadoria, pessoal, basicamente, só voltando aqui, ó, quando eu compro mercadoria, aqui, ó, eu posso comprar à vista ou a prazo. Então, eu debito o estoque de mercadorias ou só mercadorias, tá? Pode ocorrer. Pode ocorrer só estoque, só mercadoria ou vir estoque de mercadorias. E credito fornecedor ou caixa no que convém ali do lançamento, se é à vista ou a prazo. Já na venda, pessoal, a partir de agora nós vamos ter mais um item chamado CMV, tá? Custo da mercadoria vendida. Então, eu vou dar baixa no estoque, aquela mercadoria que estava lá, e vou apurar o custo da mercadoria vendida. Então, vendi. Vendeu, à vista ou a prazo. Tá aqui, ó. Acreditei vendas e debitei clientes ou caixa, tá? Fiz aquela venda normal que vocês fizeram. Agora, eu vou adotar a questão do CMV, que vai ser uma despesa, tá? Ó, conta de despesa, não se esqueça. Só vai incluir um pouquinho mais essa conta lá naquelas contas que vocês já viram outras, tá? E a mercadorias, que seria o valor lá do estoque, tá? E a gente vai fazer basicamente o lançamento agora. Ó, exemplo, se uma empresa ela possui estoque de mercadoria no valor de 15 mil e vende a metade dele por 10 mil a prazo, então nós temos o lançamento, ó. Creditei vendas, porque vendas é uma conta, né, de receita, de resultado, e debito o cliente lá no ativo. Ah, se fosse à vista, seria a caixa aqui, tá? E o próximo lançamento, o que eu faço? Pessoal, eu olho lá no fato gerador. Então, se a empresa possui um estoque de mercadorias no valor de 15 mil que ela pagou, e ela vendeu metade, o que eu vou dar baixa é nesse valor da metade. Tá aqui, ó, eu debito o CMV sempre e credito mercadorias ou estoque de mercadorias, entendeu? Então, esse foi o valor de venda, mas aí eu dou baixa lá no valor de estoque. Tá ok? Tranquilo, pessoal? A gente vai fazer mais exercícios, tá? Mas eu espero que vocês entendam. Então, eu vendi por 10 mil, beleza, fiz um lançamento, mas eu vou ter que fazer outro lançamento porque eu vou ter que dar baixa no estoque. Então, se eu tinha 15 mil no estoque e baixei, né, metade, então, 7.500. O exercício sempre vai trazer o valor que é para você considerar aí de baixa, tá bom? Bom, tá aqui a contabilização, ó, estoque de mercadorias, então eu tinha 15 mil, dei baixa da metade, sobrou 7.500 em estoque. Vendi 10 mil, né, basicamente é o valor que eu vou lá considerar como faturamento. E clientes a prazo, 10 mil e o CMV 7.500, que está aqui, ó, tá? Débito e crédito. Se após essas transações adquirisse mais mercadorias por 6 mil a prazo e apurasse o resultado, eu teria o quê? Eu comprei a prazo, tá aqui, ó. Então, eu credito fornecedores, não sei se foi a daí, não foi a Daí, acho que foi a Viviane ou alguém perguntou, professor, questão lá do lançamento fornecedores a pagar, tá aqui, ó. Então, eu comprei mercadorias. Então, estoque de mercadorias e credito fornecedores. Então, não é conta a pagar. Se eu colocasse conta a pagar e você lançasse corretamente, o balanço ia fechar normalmente. Mas ia ter esse pequeno detalhe, tá? Então, fornecedores. Encerrando as contas de resultado. Então, eu vou encerrar aqueles valores anteriormente. Então, é uma sequência, tá? Peço que vocês leiam e façam uma leitura prévia posteriormente dessa aula. Então, aqui, ó, Fábio, quer falar algo? Fábio voltou? Voltei, professor. Esse fornecedores a pagar seria uma coisa que duplicatas a receber, não é isso? Fornecedores, no caso, não, duplicatas a pagar, não é isso? Isso. Só que como é específico de mercadorias, nós utilizaremos a fornecedores, não é isso? Fornecedores isso, no caso isso. De a prazo. Isso. O professor vai desconsiderar? Pessoal, depende. Se eu bater na tecla muitas vezes e o aluno ainda continuar, a gente ainda no futuramente desconta ponto. Mas assim, fornecedores. Tá errado duplicados a pagar? Não. É uma obrigação também, mas na contabilidade ela tem essa determinação que é fornecedor. E comprei mercadorias para revenda, acredito fornecedores. Só isso, não precisa nem ser fornecedores a pagar, tá? Fábio e os demais. Por quê? Porque eu sei que fornecedores é uma obrigação, vou ter que pagar, tá? Encerrando as contas de resultado. Encerrando as contas de resultado, pessoal, é desses lançamentos aqui, ó, que a gente já fez anteriormente no exercício. Quando se fala em encerramento de resultado, lembre-se, só vai receita e despesas, tá? Então, eu vou debitar vendas, porque eu já tinha 10 mil, e credito o resultado. E o custo da mercadoria de 7.500. Tá aqui, ó, só para vocês verificarem, tá? Então, o resultado, eu tinha um valor de vendas, ó, de crédito, aí eu debito ela, e basicamente acredito no resultado. Eu tinha o CMV debitado, eu acredito ela e debito aqui. E aí eu tenho um valor de 2.500. Lembrando, pessoal,
2.500 eu posso dizer que é meu lucro do resultado, lucro líquido, tá bom? Nesse exercício que é bem simplesinho. Então, o encerramento se faz normalmente com a transferência dessas contas aqui, tá ok? Dúvidas, pessoal, até aqui? Perguntem, aproveitem, tá? Aproveita aí. Vocês vão fazer exercício, nós vamos entrar nessa questão da movimentação, né? Entre parte de mercadorias, então vai ter bastante exercício para vocês fazerem. Mas o lançamento é esse, tá ok? Lá no encerramento que vocês fizeram, só contas de resultado. Bom, registros, né? Falando do inventário permanentes, depois vocês vão ver o método PEP e WEPS. Nós temos o registro detalhado de estoque. Pessoal, então no sistema de inventário permanente, lembrando, pessoal, todas as empresas, né, que vendem mercadorias, elas têm que fornecer informações do inventário. Inventário é o controle de estoque, tá? É o que a gente vai explicar para você. Então, todas as empresas, quando finalizam o exercício social, lá em 31 de dezembro, ela tem um prazo até março, né? Não sei se mudou, até 31 de março para estar divulgando o seu estoque. É o chamado inventário que a gente fala, tá? Então, o controle de estoque de mercadoria ele pode ser simplificado com o uso de fichas de controle, é o que a gente vai aprender hoje. Então, um exemplo. Dia 1º/6, estoque inicial de mercadorias, ventiladores 10.000, 10 unidades compradas a R$1.000 cada um. Lá no dia 2, venda de 6 unidades por 8.000. No dia 10/6, compra de 4 unidades a R$1.000 cada uma. E 23/6, venda de 6 unidades por 8.500. Aqui a gente vai aprender a ficha de estoque, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês a questão da apuração do CMV. Então, como que fica a contabilização desses lançamentos? Está aqui, ó, dia 2/6, eu tive uma venda, tá? Pessoal, lembrando, lá no dia 6, eu tinha um estoque inicial, então não entrou e nem saiu. Eu só vou utilizar ele no razão, tá? Eu só vou utilizar venda ou compra. Então, vamos lá. Vocês podem ver que por isso que iniciou no dia 2. Opa. Aí, beleza, vendi, né? Ó, vendi 6 unidades por R$8.000. Então, eu faço o lançamento, vendas, caixa, R$8.000. E aí, basicamente, eu dou baixa, ó, dou baixa no CMV, tá? Por quê, pessoal? Basicamente, ó, nós temos aqui um valor de 6 unidades por 8.000. Então, eu tinha 10 unidades a R$1.000. Se eu vendi 6 unidades, essas 6 unidades lá no meu estoque, se eu tinha comprado por 10.000, valia R$6.000. Entenderam? Então, é o lançamento que eu fiz. Vendi a 8.000, que é o valor do preço de venda, e basicamente eu dou baixa do valor que eu já tinha registrado lá em estoque, que era R$1.000 cada unidade. Então, se eu vendi 6, para me dar baixa no estoque, seria do valor de 10.000, né? Menos 4, R$6.000. E acredito mercadorias que é a baixa no estoque, tá ok? Lá no dia 10, fiz uma compra, ó, comprei à vista, né? R$4.000. Então, entra outros valores, tá? Então, vocês vão ver depois na ficha do estoque. Debitei, lá no dia 23/6, eu vendi. Então, vamos voltar aqui no lançamento para vocês compreenderem o que a gente colocou, tá? Ó, venda de 6 unidades por R$8.500. Se vocês observarem, pessoal, o que eu tinha no estoque, comprado a R$1.000, ela se igualou a R$1.000 nessa compra aqui, ó, tá? Então, se eu dei baixa de 10.000, né, menos 8.000, basicamente, eu teria de 10 unidades o melhor, menos 6, ficou 4. Então, teria 4.000 em estoque. Eu comprei mais 4 unidades, então ficou 8.000. Então, o que isso quer dizer? Que eu tinha 8 unidades. Eu vendi 6 unidades a 8.500. Então, existe, a gente sabe que existe aí um problema da gente entender essa questão, né? Quantidade, valores, mas vocês têm que observar, pessoal, a quantidade, que a gente vai mostrar na ficha de estoque, tá? É isso que às vezes confunde a gente. Por quê? Porque em estoque eu tinha 8.000. Eu vendi por 8.500. Então, a gente tem que analisar isso. Então, só voltando aqui no lançamento do dia 26, ó. 8.500, ó, tá aqui, ó. Então, eu dou baixa, 6 unidades, que equivale a R$6.000. Então, eu dou baixa no estoque de 6.000 e debito CMV de 6.000, que é o custo da mercadoria vendida, tá? Não importa o preço de venda, isso aqui é uma receita. Então, para me dar baixa é o valor que tem em estoque. Tá aqui, ó. Então, registro de detalhe de estoque, basicamente, tá? O caixa aqui não nos interessa, como o autor colocou. Então, basicamente, eu só quero saber do estoque de mercadorias da venda e o custo. Então, depois vocês podem dar uma lida e posteriormente perguntar para a gente. Mas isso aqui vocês vão fazer exercício. Pessoal, o que é a ficha de estoque? Tá aqui, ó, né? Essa é a ficha de estoque. Depois eu vou detalhar aí a questão
do método PEPS e WEPS, tá? Então, isso aqui nada mais é do que o controle. Então, eu tinha em estoque 10 ventiladores a R$1.000, aquele lá do enunciado. Depois eu vendi 6, ó, R$1.000, então sobrou 4. Depois eu comprei mais 4, ficou 8 de R$1.000. Depois eu vendi mais 6 de 6 a R$1.000, 6.000. Esse, pessoal, esse valor de saída aqui, ó, que é o chamado CMV, tá bom? Esse é o CMV, ó, é o valor de saída, é o custo da mercadoria vendida, tá? Então, isso aqui a gente vai detalhar para vocês agora. Então, pessoal, a empresa ela tem a possibilidade de fazer um só lançamento pelo CMV, que nada mais é do que o CMV igual estoque inicial mais compra menos estoque final, tá? Como que eu faço? É muito fácil, né? Estoque inicial, essa empresa já teria um estoque, né? Se a gente for fazer na caneta aí, ó, vocês vai dar o mesmo resultado. Então, eu tinha o estoque inicial 10.000, mais as minhas compras, 4.000, que dá 14.000, menos estoque final, tá? Então, pessoal, ó, 10.000 mais 4.000, tá? Menos o estoque final, tá aqui, ó, 12.000, é o meu CMV. Então, 10.000 mais 4.000, 14, menos 2.000 de estoque final, esse é o considerado saldo, tá? Vai dar o CMV. É bem bacana, tá? Pela ficha de estoque a gente consegue controlar isso, tá ok? Então, pessoal, fazendo os lançamentos globais para o período, a gente economiza, inclusive, o tempo e trabalho, tá? Ou seja, sem prejuízo aí da questão da utilização do sistema, tá? Pessoal, na prática hoje, né, com a completa informatização, computadorização, mesmo as empresas não grandes, ela consegue ter esse controle de forma contínua nas fichas de estoque, tá? É o que a gente vai mostrar. Então, a gente tem que ter em mente o quê? Que se trata de uma possibilidade de se utilizar um sistema ou não, conforme o interesse aí da organização, tá? Registro de detalhes de estoque. Então, os lançamentos, no caso do exemplo anterior, seriam se feitos, né, de forma mais sintética. Tá aqui, ó. Então, a gente fez os lançamentos novamente, tá? Esses são os mesmos lançamentos, tá? E 12.000 conforme a ficha de estoque. Por quê? Porque eu teria o CMV igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Lembre-se que a fórmula é essa. Posteriormente, acho que vai ter o detalhe aqui, vocês podem copiar aí, tá? Por isso que eu falo para os alunos, nas nossas aulas, pessoal, é importante que vocês anotem no caderno, tá? Faça as anotações que a gente está falando, porque às vezes a gente não vai trazer englobado aqui no slide, mas a gente vai falando e posteriormente vocês fazem a anotação no caderno, tá? Pessoal, o que importa é o quê? Ter a qualquer momento o valor do CMV estoque, sem que acha necessário proceder o levantamento físico. O que é o levantamento físico? É eu sair ali do meu escritório e fazer a contagem lá no estoque. Então, através dessa ficha, eu consigo saber o quanto eu tenho lá em estoque realmente. Depois eu só vou lá e consulto, né, para fazer a verificação se não teve aí roubo, furto. Então, através daqui, eu consigo ter uma análise geral, tá? Atribuição dos preços de inventários, pessoal. Então, existem vários fatores que influenciam o preço, né, a todo tipo de mercadoria, demanda, concorrência, clima, e normalmente esse vai variar dando origem ao problema da avaliação do inventário, tá? Consequentemente, o custo ali da mercadoria vendida. Então, a gente vai indicar aí vários diversos critérios de verificação, tá? Então, nós temos aí a questão em relação aos diversos custos, né, que o autor fala sobre o valor de aquisição, então deve ser analisado todas as possibilidades de atribuição do valor, e as principais são as que a gente posta aqui para vocês, ó, preço específico, tá, de cada unidade em estoque, vocês vão ver isso na ficha de controle, quando a gente for ir fazendo, né, porque às vezes na teoria a gente fala e a gente não consegue entender, mas vocês vão ver que é tranquilo para se fazer. Exemplo, existe um em estoque valor inicial, 5 automóveis usados adquiridos de uma frota de táxi por 13.000 cada um. Ao iniciarmos o período novo, são comprados mais 3 de outra frota por um valor maior, né? 15.000. Como que eu faço essa questão da baixa, né? É através do método WEPS, PEPS e média ponderada, tá, pessoal? Então, tal tipo de apropriação somente é possível, às vezes, em alguns casos, tá? Então, na maioria das vezes, a gente pode dizer, sim, que não é possível economicamente a gente identificar o custo específico de cada unidade, tá? Então, assim, isso aqui é só um detalhe importante para vocês podem ver lá no livro. Agora que a gente vai começar a falar do PEPS e o WEPS, tranquilo? Então, deixa eu compartilhar o outro arquivo aqui, pessoal, que é o que a gente vai cobrar de vocês na atividade amanhã, tá? Então, deixa eu abrir aqui a nossa aula 5. Ela é bem curtinha também, então a gente vai explicar para vocês. Pessoal, baseado na aula de hoje, o que eu vou explicar na ficha, vocês vão conseguir fazer a ficha de vocês amanhã, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem
estar aí nos perguntando, mas é algo bem tranquilo, tá? Não se preocupe, vocês vão aprender. É claro que a gente não vai ficar batendo em cima dessa ficha de controle, é só para vocês terem noção do que isso se refere, mas a gente vai estar fazendo exercícios já calculando diretamente. CMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o PEPS. Alguém já ouviu falar, pessoal, do PEPS ou chamado FIFO? Alguém aí pode me dizer se já ouviu falar do método PEPS ou EPS? Em algum momento vocês viram? O que vocês me dizem? Não, pessoal? Então vamos lá então, tá? Pessoal, o método PEPS, tá? Com base nesse critério, esse critério aqui, pessoal, ele é utilizado muito para os mercados, tá? Produtos perecíveis. Ou seja, o que quer dizer PEPS? Primeiro que entra e primeiro que sai, tá? Conhecido como FIFO, pela expressão em inglês. Então, à medida que ocorrem as vendas, vamos dando baixa a partir das primeiras compras, tá? Que vocês vão ver agora na ficha, vocês vão entender. Então, o raciocínio é de que vendemos primeiro as primeiras unidades compradas. Então, a gente não vai deixar muito tempo acumular lá. Então, isso ocorre principalmente nos mercados de produtos perecíveis, tá? Um exemplo, se nós tivéssemos um estoque inicial, lá em 1/9, composto por 30 unidades de carro novos iguais, adquiridos por 40 mil, cada um no total de 1.200, e no mês ocorrer a seguinte movimentação, a gente vai colocar agora na ficha para entender. Então, no dia 2, comprei 10 unidades por 42 mil cada um. No dia 3, venda de 3 unidades por 50 mil, tá? No dia 4, venda de 28 unidades por 45, 5/9, e assim por diante, tá? Compra e venda, porque eu tenho que repor meu estoque, tá? Professor, como que fica essa questão? Então, basicamente, pessoal, ó, nós vamos ter lá basicamente 30 unidades em estoque inicial, tá? Adquiridos por 40 mil. Eu comprei mais 10 unidades. Quando eu for vender essas 3 unidades aqui, ó, basicamente eu vou dar baixa no estoque das 30 unidades do valor de 40 mil. Esse é o valor de venda, tá? O que a gente se engana às vezes, pessoal, é essa questão. Mas peraí, eu vendi por 50, aqui tá 40. Não, mas esse é o valor de custo, tá? Se eu vendi por 50 mil, subentende que eu ganhei 10 mil aqui nessa venda, tá? Então, basicamente, 40 mil é o valor do estoque, tá? Então, faremos com que a baixa de cada venda seja feita pelo preço do custo mais antigo em estoque. Ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a gente vai fazer a ficha agora. Essa movimentação financeira, pessoal, não precisa ser atrelada ao fluxo físico, tá? Se esses automóveis forem realmente iguais. Então, o CMV total do período, de 1 a 6, será 1.661.000 e o valor de estoque 164 mil. Professor, de onde você tirou esse valor? Dessa ficha aqui, pessoal, ó. Então, já adiantando aqui, o que vocês vão fazer amanhã? Vocês vão fazer um exercício, tá? Basicamente, que a gente vai tentar passar, basicamente, do que a gente está explicando aqui. Então, o saldo inicial, o lançamento vai estar lá. Você não vai fazer débito e crédito. Por enquanto, não, tá? Não é débito e crédito. O que vocês vão fazer? Vocês vão lançar na ficha. Então, 30 unidades. Só voltando aqui para vocês compreenderem. Da onde que saiu isso aqui? Tá aqui, ó. 30 unidades. Então, eu vou passar um enunciado desse, vocês vão fazer uma ficha, baseado nesse exercício. Então, 30 unidades iguais 40 mil cada um. Então, eu venho aqui na ficha, lanço 30 unidades, 40 mil cada um, total de 1.200.000. Lá no dia 2, pessoal, teve uma entrada. Eu comprei 10 por 42 mil, né? Ou seja, houve uma valorização no automóvel. É isso que a gente fala, a questão da inflação, né? Por isso que a gente utiliza muito esses métodos, né? Mas depois eu vou explicar para vocês que o método EPS, ele não é aceito pelo fisco, ou seja, pela Receita Federal, tá? Então, eu adquiri. Então, eu vou ter 30 anteriormente, a 40 mil, e 10 mil atualizado. Lá no dia 3/9, eu vendi, ó. Tá aqui, ó. Entrada, saída, saldo. Então, lá, pela ficha, já dá para me compreender. Lá no dia 3/9, eu vendi 3 unidades. Qual desses dois eu vou utilizar? Se é o primeiro que entra, primeiro que sai, pessoal, é desses aqui, ó. Então, eu dou baixa desse valor inicialmente, ó, 3 de 40 mil, 120 mil, sobrou 27. Se eu vendi 3 de 30, 27, repito o valor, e 10 de 42 mil, que é o valor daqui. Lá no dia 4/9, vendi 27. O que eu faço? Basicamente, na verdade, aqui eu vendi 28, tá, pessoal, do lançamento. Vamos só voltar aqui para vocês verem, ó, 28 unidades, tá? 28 unidades a 45 mil cada uma.
Então, eu dou baixa primeiro no mais antigo, 27, tá aqui. E aí, acabou o valor, né? O estoque, as unidades. Aí eu passo para o recente, tá? Para o mais recente. Aí eu tiro uma unidade aqui, 10 menos 1, 42 mil. E aí sobrou 9 unidades, 42 mil, tá? Lá no dia 5/9, pessoal, eu fiz outra compra, ó. Diminuiu o valor, 41 mil. Então eu coloco lá no estoque, ó. Faço diferenciado, coloco lá 5 unidades, 41 mil. Lá no dia 6/9, eu vendi 10 veículos. Então, eu venho, dou baixa primeiro nesse aqui, que é o mais antigo, e depois passo para o atual. Então, se eu tinha 5 aqui menos 1, sobrou 4. Então, eu tenho um valor total aqui. O que, que esse valor representa? É o meu estoque final, tá? Então, vocês podem anotar aí, ó, estoque final. E esse valor? Esse é o CMV, que ele trouxe lá no exercício aqui, ó. Ó, CMV 1.661.000, valor de estoque final 164. Então, na ficha, pessoal, dá para a gente observar esse controle, tá? É a ficha de controle de estoque que a gente fala pelo método PEPS. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Se eu já tenho um saldo lá inicial e vou vender, né? Ou comprei, que é melhor que o exemplo aqui trouxe para a gente entender um pouco melhor. Se eu tinha um saldo, eu comprei, então eu ponho separados os valores e na medida que eu for vendendo, o mais antigo eu acabo adotando, né, como o que vai sair primeiro. Então, por isso que a gente fala, né, o método PEPS, primeiro que entra e primeiro que sai, tá bom? Ó, primeiro que entra, primeiro que sai, tá ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Vocês conseguiram entender? Vocês vão fazer uma atividade dessa, tá? Então, vai ser baseado nisso. Então, pode surgir dúvida? Pode, tranquilo. Mas é importante vocês perguntarem agora se houve dúvida, tá? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, se eu tenho um saldo anteriormente lá, é o que eu vou dando baixa, tá? Método WEPS ou LIF, pessoal, é o contrário, né? O último que entra, primeiro que sai. Pessoal, esse método aqui, ele não é recomendável pela Receita, pelo Fisco, tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, ele minora, no caso, a questão do CMV e majora a questão do lucro. Então, muitas empresas, por que não é utilizado o método WEPS? Porque ele majora o custo da mercadoria vendida e minora o lucro bruto. Então, muitas empresas pagam imposto em cima do faturamento. Então, por isso que ele não utiliza. Isso aqui é mais para fins gerenciais, tá? Nunca se esqueça, o método EPS é para aqueles produtos não perecíveis. Existem muitas empresas que querem vender os produtos, um exemplo, com preço maior, porque quando você utiliza o PEPS, é o valor de mercado. Então, você sai ganhando. Quando você vende pelo EPS, é aqueles produtos que você tem mais antigo, ele sempre é um preço menor, tá? Vamos supor, igual a gente colocou aqui um exemplo, ó, sempre é o preço menor. Então, se eu altero aqui, pessoal, e eu vendo o produto basicamente recente, ele acaba fazendo o quê? Majorando o custo da mercadoria vendida e no final ele vai diminuir o faturamento, tá? Isso é importante, depois vocês podem observar isso. Então, o EPS é o contrário, tá? Então, nós vamos usar aqui a mesma movimentação, tá? Do que? Esses lançamentos aqui, ó. Então, esses lançamentos aqui, agora a gente vai aplicar lá na tabelinha pelo método EPS. Como que fica? Último que entra, primeiro que sai. Então, tem o estoque inicial, comprei e tal. Vendi 3 unidades. Ó, você pode ver que ele pegou aqui, ó, o recente, tá? Então, ele não pegou o primeiro que entra, primeiro que sai. Ele pegou o último que entra, primeiro que sai, ó. Então, 10 unidades a 42 mil reais. Isso aqui é utilizado muito para... eu até vi um exemplo, a questão de produtos eletrônicos, tá, pessoal? Celulares e tal, não é aquela questão dos produtos perecíveis, como eu falei para vocês, que é o mais utilizado. Então, para a Receita e o Fisco, o mais utilizado é o método PEPS e a média ponderada, tá? Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Esse aqui é mais para fins gerenciais mesmo. Mas a gente tem que ter a ficha de controle de estoque, pessoal, porque isso aqui é mandado para o governo, as baixas que a gente tem. Então, o governo, ele descobre, tá? Se você fez pelo método EPS, você vai ter uma punição. Por quê? Porque você vai majorar, ó, só para vocês terem ideia aqui, ó, que eu tô falando. Esse é o CMV, tá vendo? 1.665.000. Se eu vim aqui no método PEPS, ele é menor, ó. Então, quanto mais eu majorar a minha despesa, menor vai ser o meu lucro, tá? Por quê? Porque eu aumentei as despesas e a venda é a mesma, os valores é o mesmo, vocês podem ver, tá? E aí vocês vão ter até a questão aqui do estoque, ó. O estoque diminui.
Então, o EPS ele vai majorar muito a questão do CMV, por isso que ele não é utilizado para receita, tá ok? Isso aqui é só para controle de fins gerenciais, tá? Então, o CMV será agora 1.665.000, como eu falei para vocês, e ao final do estoque final, 160 mil. Então, o CMV ele vai estar baseado nas compras mais recentes e o estoque final nas mais antigas, tá ok? Bom, média ponderada. Pessoal, esse exemplo que eu passei para vocês é o mais, assim, basicão, tá? Professor, eu queria saber mais. Existem vários vídeos na internet, mas como a gente não vai ficar falando muito sobre isso, é só para vocês entenderem como que faz essa questão do controle, a gente passa já num exemplo e vocês vão fazer a atividade para fixar um pouco melhor, tá? Na média ponderada, pessoal, para evitar o controle de preços por lotes, né, como nos métodos anteriores, e para fugir aos extremos, existe a possibilidade da gente fazer um custo médio. O que é uma média ponderada? É você pegar dois valores e dividir, e aí você tem uma média, tá? Então, o mais utilizado, entretanto, e mais lógico também, é o valor médio dos custos de estoque, tá? Se chama ponderada. Por quê? Porque a empresa ela pode pegar dois valores, antigo e o mais recente, dividir e colocar o valor ali da mercadoria, que vocês vão ver no exemplo agora, tá? Assim, vai ser calculado dividindo o custo total dos estoques, tá? Então, fazendo aqui, ó, o controle por esse critério da movimentação que a gente já fez, fica assim, ó. Então, lembre-se, vocês vão fazer exercício. Vai ter dúvida? Vai. Mas, através desses exemplos aqui, vocês vão conseguir fazer a ficha de vocês, tá? Ó, o mesmo exercício, pessoal. Estoque inicial, 30 unidades, 40 mil, 1.200.000. Depois eu fiz uma compra. Eu tive uma venda de 3. Professor, qual que eu utilizo? O último ou o primeiro? Pessoal, eu faço uma média, tá? O que seria essa média? Eu somo, ó. Eu somo esse mais esse. Somo esse mais esse aqui. Pego esse resultado total e divido por 70, tá? Então, se vocês quiserem fazer aí o cálculo, ó. É 1.200.000. Eu vou fazer com vocês aqui, tá? Pega aí, ó. Pega a calculadora, ou pode ser até na... É facinho, né? Ó, 1.200.000, tá? Mais 1.620.000, tá? Igual 2.820.000 dividido por 70, que é a quantidade de unidades. Que aí eu vou ter... Quantos que teve? Deixa eu ver aqui. Dividi errado aqui, pessoal. Só um minutinho. 1 milhão. Vamos ver. 1.200.000. Mais 1.620.000. Igual. Dividido por 70 unidades. Acho que eu fiz aqui alguma coisa errada aqui. Só... Vamos lá. 40 mil. Tá. Na verdade, pessoal, você vendeu 3 unidades, ó, como que se faz aqui o cálculo, tá? 1.600.000 dividido por 40 unidades, tá? Então, esse valor aqui, ó, é o que eu atualizei. Então, primeiro eu atualizo, tá? O que eu faço? Professor, eu comprei 10 unidades, então eu só fiz um cálculo errado aqui, mas, professor, de onde saiu esse valor? É 1.200.000 mais 420.000 que eu estou comprando, dividido por 30 mais 10. Então, nada mais é do que 40 unidades. Então, eu tenho um valor médio, tá? Então, toda vez que eu tenho um estoque inicial... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho um estoque inicial, quando eu faço uma compra, eu já faço esse cálculo, tá? Então, aqui embaixo, até o autor, ele colocou, ó, o valor. Então, eu pego 420.000, mais o valor total que já tinha no estoque e divido pelas quantidades. Só somo 30 mais 10, que aí você tem o valor de 40.500, tá ok? Entendido, pessoal? Sei que às vezes um pouco confunde, tá? Mas isso aqui é bem tranquilo. Então, eu vendi as unidades, tá? Dou baixa, ó, 37, aí fica até mais fácil, né? A gente compreender que o valor, ele permanece dessa média, média ponderada. Então, 37 vezes 40.500, 1.498.500. Depois eu fiz uma nova venda. Então, não precisa eu fazer o cálculo novamente, né? Porque é o único valor que eu já tenho da média ponderada dos dois. E aí eu dou baixa, né? Vendi 28 menos, né? 37 menos 28, 9. Depois eu adquiri
Então, novamente, 205 mais 364.500, tá, pessoal? Dividido pela quantidade, 9 mais 5 dá 14. Então, se eu somar, tá aqui, ó. A gente colocou aqui a descrição para vocês entenderem um pouco melhor da média ponderada. Então, sempre o valor que entrou, total mais o total que já está lá em estoque, dividido pelas quantidades, tá ok? Aí eu tive aqui a venda, tá, ó. Então, a média ponderada dos dois, do que estava em estoque do que eu comprei, depois vendi, ó, então não mudou. E aí eu tenho o valor do CMV e o estoque final, tá? Então, para quem quer fazer aí para entender um pouco melhor, né, essa questão do CMV igual estoque inicial, mais compra, menos o estoque final, é assim, né? Eu pego aqui, ó, estoque inicial mais compras, mais 625 mil, tá? Menos 162 vai dar esse valor aqui. Vocês podem fazer isso se vocês quiserem, tá bom? Então, isso, pessoal, é algo assim bem bacana de se fazer, beleza? Mas qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? Então, ó, o CMV apurado agora foi de 1.662.280, né? E o estoque final, 162.720. Note que se a gente utilizar um preço médio, que não o móvel, poderíamos ter o quê? Tá aqui, ó, 1.260.000, né? Que é o somatório que eu passei aqui para vocês, igual estoque inicial mais compra, 45 unidades. Mas isso a gente não utiliza muito, tá, pessoal? Isso aqui a gente não utiliza muito, essa parte de apuração. A gente já vai realmente lá no cálculo do CMV, tá? É lógico que o uso da média ponderada, pessoal, em todas as variantes, nós teremos normalmente aí valores que vão se encontrar entre os apurados PEPs e WEPs, tá? Então, dentro aí da questão dos custos que vai ser crescente ou decrescente, então a gente tem essa pequena variação. Mas aqui, só repetindo, toda vez que eu tiver um saldo, eu pego o total, tá, pessoal? Então, é o total. Eu tenho um saldo mais o total e divido pela quantidade. Tá aqui, ó, só um exemplo. Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer o exercício, vocês podem voltar nesse slide aqui, tá ok? Então, no exemplo utilizado, pessoal, para os 3 critérios apresentados, as vendas foram 3 unidades, 28 unidades, 3 unidades lá no dia 3/9, no dia 4/9, 28 unidades, e no dia 6/9, 10 unidades, fechando 1.890.000, tá? Esse é o valor de vendas, tá? É o que ele vendeu, beleza? Então, tá aqui, ó, 1.890.000 de cada um, ó, PEPs, WEPs e média ponderada, menos o CMV, e aí eu tenho o resultado final, tá? Vocês podem observar, pessoal, que basicamente a média ponderada ela é aceita, apesar que aqui ela ficou acima do EPS, mas o EPS ele marjora muito, né? Na verdade, o resultado em si, né? O resultado ele é menor, pode ver, ó, dos 3 aqui ele é o menor. Então, as empresas, por que o fisco e a Receita não aceita ele, tá? Como controle, ficha de controle de estoque? Justamente porque ele marjora o custo da mercadoria vendida, que é uma despesa, a venda continua a mesma e o resultado é menor. E as empresas pagam o imposto em cima daqui, ó, desse valor, tá bom? Você pode ver que ele é o menor dos dois. Então, basicamente, a empresa ela pode fazer tanto pela média como o PEPS, que é aceito pelo fisco, tá? E o estoque final, ó, também é diferente, né? O EPS, o estoque final é considerado menor. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ou só na hora dos exercícios? Então, perguntem, tá? Então, pessoal, a gente viu aí a diferença dos métodos, tá? Então, se 3 empresas tivessem adquirido mercadoria na mesma qualidade, pelos mesmos preços, haveria aí uma diferença, tá? Então, isso teria a questão aí dos resultados diferentes lá na DRE, tá? Então, critérios diferentes levaram a valor de estoque e resultado líquidos também diferente. Isso, pessoal, não é o valor de venda. O valor de venda é diferente. O que a gente está falando é a baixa do estoque. Esse inventário é obrigatório a empresa fazer, não se esqueça. Em algum momento vocês vão ouvir falar assim, tem que fazer um inventário da empresa, né? O inventário lá. Pessoal, é a questão do estoque, é esse controle, né? A entrada da mercadoria, o que você vendeu. Então, através dali, o governo vê o quanto você faturou a mais, né? E você não divulgou. É aí onde a gente acha os erros, né? A contabilidade tem essas questões também, tá? Pessoal, quais são as críticas em relação a esses diversos custos? Então, podem ser feitas aos critérios citados, algumas críticas, né? O preço específico ele pode resultar numa contabilização mais perfeita, tá? Com uma apuração de um resultado contábil mais correto, quando determinamos pela diferença entre o valor de venda e o custo exato daquela unidade, tá? Mesmo assim, quando estivermos vendendo, né, que a gente fala, uma unidade adquirida há algum tempo, estaremos calculando um resultado que é exato, mas não
o mais real se existir inflação, tá? Então, existe aquela questão, né, do resultado que a gente vai ter, né, não ser o exato, né, que deve ser calculado, mas a gente tem essas questões que é levado em consideração, né, a questão da inflação. Por isso que eu falo, o método PEPS, WEPS e média ponderada se leva em algumas empresas muito essa questão da inflação, né? A questão que diminuiu, você aloca, então se toma todo esse cuidado. Método PEPS e média ponderada é o mais utilizado, tá? Quando usamos o PEPS, estaremos dando baixa pelo custo da primeira unidade em estoque. Então, mesmo que a unidade vendida seja a última comprada, o fluxo é de custo e não de unidades. Então, nesse caso, a gente fala que o valor de estoque estará sempre avaliado pelas últimas compras e, portanto, mais próximo do seu valor atual, tá? No caso de um aumento geral nos preços, que a gente fala da inflação, os custos da mercadoria vendida será feito pelos preços mais antigos, ou seja, menores. Logo, o resultado será maior, tá? No caso da deflação, serão maiores e o resultado apurado contabilmente será menor, tá? O uso do WEPS, pessoal, então provoca o aparecimento de um CMV mais atualizado quando os preços sobem ou baixam, tá? Mas ele não é recomendável, não se faça pelo WEPS, tá? Em compensação, o valor do estoque final estará sempre baseado nos valores mais antigos. Há grande risco na adoção desse critério, tá? Mas lógico, aparentemente a gente coloca aí que vai surgir quando houver a diminuição no volume médio, principalmente dos estoques, tá? Questão aí dos custos altíssimos. Então, como eu falo para vocês, método WEPS não é utilizado, principalmente aí para os mercados, tá? Então, o mercado ele é levado em consideração isso. Eu acredito que vocês ainda vão ver, tá, pessoal? Não sei se é contabilidade de custo, algum momento sobre a questão aí dos métodos, tá? Desses 3 tipos de método que a gente está falando, tá? Se temos um estoque inicial, 20 unidades a 5 mil, vale 100 mil. Compramos 30 unidades a 8 mil, 240. Vendemos 15 unidades a 10 mil, né? 150. Compramos 10 unidades a 9 mil, 90 mil. Vendemos 12 unidades a 11 mil, 132 mil. O que isso quer dizer? No estoque, pessoal, nosso estoque depois dessas operações, ele vai estar constituído assim, né? 20 unidades a 5 mil, 100 mil, 13 unidades a 8 mil, 104 mil e 33 unidades no total de 204 mil. Ou seja, vendeu 33 unidades. Isso é a questão, né, da parte do método, as diferenças do método PEPS, WEPS, né? O que vai estar constituído essas unidades. Então, até isso, por que a gente faz essa ficha de controle de estoque? Porque o governo, ele verifica, tá, pessoal? Então, lá no SPED fiscal, em algum momento, você vai ter lá a obrigação de estar divulgando o seu estoque, tá? Para quem não trabalhou em escritório, vai trabalhar, mas o governo, ele pede seu estoque. O que você teve de saída, o que você teve de faturamento e como que você adotou, basicamente, esse método, tá? Então, basicamente, foram baixadas as mercadorias pelo valor mais antigos, né? Cujo valor de compra atual se apresenta em torno de 9 mil, e o resultado contábil será o quê? Venda, então, 11 mil vezes 25, 275 mil, menos o CMV, o custo da mercadoria vendida, 164 mil, e resultado, 111 mil, tá? Então, esse CMV, pessoal, é bastante inferior ao mais atual, ou seja, o custo de aquisição atual das 25 mercadorias, que seria 25 vezes 9.225 mil reais, tá? Então, ele é bastante inferior pelo resultado que a gente está vendo aí, tá? Na verdade, pessoal, em relação aqui do que a gente está falando, né, existe essa questão das variações. Então, quando vocês forem trabalhar na parte de uma empresa, de uma organização, né, eu não digo tanto contabilidade, tá, pessoal? Porque a gente não faz lá no tanto do fechamento, do inventário. Quando eu trabalhei no escritório, eu não fazia esses detalhes da ficha de estoque, porque é feito na empresa, a empresa que passa para o escritório fazer o lançamento, tá? Mas as empresas, elas utilizavam muito o PEPS e a média ponderada. O EPS deixava de lado, era só mais para a parte gerencial, tá? Então, pessoal, relação aí, a gente já concluir, né, quase a nossa aula. Deixa eu só beber uma água aqui. Existem as variações com relação aos diversos custos. Então, o que é o custo ou o mercado? É o mais baixo, tá? Por isso que a gente utiliza aí os métodos apropriados pelo fisco, PEPS e média ponderada. Então, na verdade, os estoques têm outra regra, custo ou mercado. O que for mais baixo, tá? De acordo com o conceito da prudência, conservadorismo, vocês vão ver lá em Teoria da Contabilidade, quem não fez, que deve esse princípio, pessoal, nortear a avaliação de estoque, tá? Então, o custo será sempre utilizado, a menos que o valor de mercado seja menor, tá?
Para as mercadorias, valor de mercado deve ser o quê? Entendido como o valor de venda líquido de impostos e despesas incidentes sobre a venda, tá? Então, pelo conceito de prudência que a gente aprende lá na contabilidade, a gente deve nortear esse princípio, tá? Então, o custo, ele deve ser sempre utilizado, ou seja, o que eu comprei, eu vou dar baixa. É simplesmente isso. Paguei R$1.000, vou dar baixa em R$1.000, tá? A menos que o valor de mercado seja menor, tá? Bom, durante o período, pessoal, para controle de estoque, vai se utilizar aí, né, o custo como base do valor de inventário, que eu passei para vocês, tá? Então, se o custo for menor, o estoque será apurado na forma mais conhecida. Se o do mercado for menor, deve-se fazer algum ajuste pela desvalorização do estoque final. O que isso quer dizer? Um exemplo de eu comprar um produto lá por R$1.000 e ele está valendo 900. Então, eu tenho que fazer um ajuste, tá? Se o valor de mercado for 900, eu adoto o valor do custo de aquisição, R$1.000, para mim não ter essa perda. Ou seja, eu gastei 1.000 e vou vender por 900, vou ter basicamente R$100 aí de perda, tá? Então, a gente tem que analisar essa questão, tá? O uso de regra, pessoal, custo ao mercado mais baixo, baseado no conceito contábil, como eu passei para vocês de conservação. Porém, a gente fala da parte cauteloso, né, que dita nunca antecipar lucros, mas sempre antecipar possíveis prejuízos. Eu acredito que algum professor falou isso para vocês, tá? Então, com esse preceito que a gente fala da contabilidade, ele sempre será utilizado o valor de mercado na baixa de preço da mercadoria em transação. É importante a gente pensar nisso, tá? O PEPS, pessoal, ele vai priorizar um resumo sobre esses métodos, então a gente traz aqui um resumo para quem ainda não entendeu. Ele vai priorizar a ordem cronológica da entrada. Então, o primeiro que entrou, primeiro vai sair, tá? Ou seja, né, atribui o custo de preço de compra mais antigo de estoque, e em seguida ele é utilizado o segundo grupo mais velho e assim por diante, tá? Então, é necessário que as mercadorias do estoque sejam armazenadas de forma seriada, até o controle tem que ter, tá? Então, o controle PEPS, pessoal, ele é muito utilizado em negócios onde as mercadorias vendidas possuem datas de validade, aquilo que eu falei para vocês, tá? A vantagem de ter uma circulação contínua, né, e ordenada de produtos, pessoal, é o que permite refletir com mais exatidão sobre o custo real desses itens, tá? Então, o valor de estoque eles também vão se manter atualizado, tá? Qual que é a desvantagem do método PEPS? É claro que a gente sabe que existe vantagem e desvantagem. Qual que é a desvantagem? Desvantagem, pessoal, é a tendência de as primeiras compras terem um custo reduzido, o que gera aumento contínuo ali no preço das vendas do produto, tá? Então, também a gente fala que é necessário uma boa organização para quê? Para conseguir controlar essas diferenças, né? Ou seja, os diferentes lotes e descobrir o custo do mais antigo. Então, existe uma precisão, ou seja, uma organização para a gente saber. Por isso que não é à toa você ter um controle aí para estar te auxiliando. O EPS é o contrário do anterior que eu passei, né? Então, ele é utilizado o valor do último lote. Então, entrou o último, vai ser o primeiro que vai ser vendido, tá? O que vai valer nesse caso é o valor mais recente, tá, pessoal? Então, assim, há uma priorização da saída da última mercadoria que chega no estoque, tá? Uma das desvantagens, pessoal, possibilita um ajuste mais eficiente e rápido, né? Principalmente na produção e nos valores cobrados do consumidor. A desvantagem é que o lote, né, mais recente sempre é atualizado e, no caso, um lote esteja sendo utilizado, ele é interrompido antes de ser finalizado. Por isso, pessoal, que é importante a gente fazer essa análise geral da parte de estoque, tá? Um controle. Então, existe muitas empresas aí que não tem esse controle, né? Faz de qualquer jeito. Primeiro que entrou, né? Ou o último que entrou é o primeiro a sair, não tá nem aí, na hora de demonstrar lá, principalmente no SPED, né? Para o fisco, dá algum probleminha, tá? Para uma empresa que compra produtos, né, com muita frequência, esse método pode não ser muito viável, tá, pessoal? Ou seja, o método EPS ele não pode ser aplicado em todos os setores, tá? Por exemplo, as empresas de gênero alimentício, como eu passei para vocês, porque tem uma data já de validade. Então, o primeiro que entrou vai ter que ser o primeiro a sair, diferente do EPS, tá? Então, a norma brasileira de contabilidade, que eu falei para vocês, ela não autoriza o uso dessa metodologia na emissão desses documentos fiscais, tá? Então, isso vai restringir o uso apenas ao controle interno das mercadorias. E a média ponderada é uma forma, né, de mensurar ali o valor de estoque, sem que seja levado em conta essa questão da ordem cronológica. Por isso que fica mais fácil, né? Vocês viram lá o exercício que vocês foram fazer, que vocês vão fazer futuramente aí, vocês vão ver que existiu a média. Fica mais fácil, né, pessoal? Porque aí a gente não vai ter um controle, às vezes não tem um controle muito adequado, a média ponderada vai nos auxiliar, tá? Então, o resultado é o custo médio da mercadoria estocada. Então, esse é um dos métodos mais simples de se utilizar,
mas traz vantagem e desvantagem. Qual que é a vantagem? É a facilidade da implementação do método, tá? Então, o estoque ele passa por um controle permanente e sempre que algumas mercadorias elas são adquiridas, vai se refazer o cálculo do custo, como vocês viram. Então, o monitoramento ele vai, né, ser contínuo, então garante aí um preço médio do patrimônio, que vai ser nada mais do que seguro e mediano e aceito aí pelo governo, tá? E uma desvantagem, pessoal, é que a média ponderada móvel é recomendada apenas para realizar cálculos de custo pela contabilidade, não para formar o preço de venda, tá? Então, ele é o único método avaliado pela contabilidade de custo que já oferece o valor de custo, de estoque e de lucros mediano. Então, lembre-se, média ponderada não é para formar preço de venda, aí é outra questão. É o que eu falo para vocês vão aprender lá em contabilidade de custo, tá? Isso aqui nada mais é para você ter custo pela contabilidade ali da parte mesmo de controle de estoque, tá bom? Então, é uma vantagem de utilizar ele, mas não o preço de venda, tá ok? Bom, pessoal, basicamente seria isso a nossa aula de hoje, para não ficar tão cansativo, é muito conteúdo, né, às vezes, e a gente acaba não prolongando muito, porque às vezes a gente cansa também, né, como ouvinte. Então, a gente passa isso para vocês de uma forma geral, tá, sobre a ficha de estoque, tá? Então, o que vocês vão fazer? Pessoal, vocês vão fazer um exercício calculando, né, eu passei lá os lançamentos, então, deixa eu ver aqui... Eu até vou mostrar para vocês aqui o que vocês vão fazer, tá? Já tenho aqui a atividade pronta. Então, para quem está na nossa aula síncrona, vai ser privilegiado, né? Vai ser privilegiado aí por eu já estar mostrando aqui o que vocês vão fazer. Amanhã, pode ser que eu já publico hoje, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês, aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, aqui, pessoal, ó, eu acredito que vocês já estão vendo aí, né? Todo mundo já está vendo na tela. O que vocês vão fazer? Provavelmente, depois do almoço, eu libero a atividade e aviso vocês, tá? Tá aqui, ó. Faça a movimentação em planilha correspondente aos métodos solicitados abaixo. Então, nós, se tivéssemos um estoque inicial, tal, unidades de carro, valores, compra, venda, o que vocês vão fazer? Pessoal, letra A, B e C. Como ficaria o saldo do CMV e o estoque final, tá? Então, basicamente, tá aqui a ficha. Eu já fiz uma ficha para vocês, facilitar aí, né? Mas apesar que eu vou depois colocar em PDF, porque tem alguns alunos que falam que acaba na hora da impressão lá sai tudo desconfigurado, né? Mas isso aqui é fácil fazer, tá, pessoal? Vocês podem estar fazendo aí. Então, eu fiz um modelo de uma ficha. Então, vocês vão pegar esses valores de estoque inicial, as compras, as vendas, vai jogar aqui, conforme eu expliquei para vocês, e vai trazer o saldo aqui, ó, para mim, qual que é o CMV e o estoque final. Só isso. Mas, é claro, antes você tem que fazer o lançamento, tá? Na B, qual que é o valor do CMV e o estoque final pelo método EPS. Então, vocês podem ver que tem o PEPS, o EPS, e depois média ponderada. O que eu vou pedir para vocês, basicamente, é vocês fazer os lançamentos aqui dentro e passar para mim. CMV é tanto e estoque final é tanto. Só isso. É bem simples esse exercício, tá? Claro que vocês vão utilizar aí a calculadora, o valor, né? Que vocês vão ter que colocar aqui. Mas é um exercício para vocês compreenderem, baseado aí na aula que a gente teve. Tá ok? Pessoal, alguma pergunta, dúvida? Fique à vontade aí para perguntar, pessoal. Tranquilo? Vocês entenderam a aula de hoje? Professor, eu só fiquei perdida na média ponderada, eu não compreendi. Então, vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Compartilhar aqui a aula do dia... Vamos lá, aula do dia 29. Então, vou mostrar aqui, Abigail, aí você vai entender aí essa... Vamos lá. Compartilhar aqui. Acredito que vocês já estão vendo aí na tela, né? A média ponderada, Abigail e as demais, né? As demais pessoas, vamos lá na média ponderada. A média ponderada nada mais é do que você fazer isso. Até nesse slide aqui, ó, você pode ir por esse slide que ele vai te auxiliar. Então, eu tenho um estoque inicial. Para mim fazer o valor unitário somar esses 30 mais 10, vai dar 40, certo? Mas qual que é o valor que eu vou adotar? É só eu pegar aqui, ó, 1.200.000, que eu já voltei, né? 30 unidades a 40 mil cada um, 1.200.000. Se eu comprei e adquiri, eu vou ter que atualizar esse valor da média. A média nada mais é do que eu pegar esse 1.200.000
o valor que eu adquiri aqui, ó, total, soma os dois, 1.620.000, dividido pela quantidade que eu já tinha e que está entrando, ó. Eu tinha 30 mais 10, 40. Então, 1.620.000 dividido por 40. Então, esse é o valor, né, atualizado. Aí, o que eu faço? Basicamente, é o valor que eu tenho, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, pessoal, ó, eu tenho um valor de 40.500, né? Se vocês multiplicarem aí, vocês vão ver que vai basicamente dar igual. Então, se eu pegar lá, ó, 40 unidades vezes 40.500, deu o valor de 1.600.000. Mas pode acontecer que esse valor não seja o mesmo do somatório dos dois, tá? Esse 40.000, porque é uma média. Então, foi por acaso. Ó. Se eu pegar 1.200.000 mais 420.000, deu 1.620.000, mas é o valor da média, tá? Vocês podem ver que aqui diferenciou, ó. Então, eu tinha um valor de saldo, entrou mais 5. Então, 9 mais 5, 14. 364.500 mais 205 dividido por esses 14, que aí eu tenho um valor de 40.678. Tá ok? Então, basicamente, vai dar o mesmo valor? A previsão é, tá? Mas nem sempre você vai pela multiplicação desses valores mesmo, tá? Esse valor mais esse, e aí você tem o valor de 40.678, que é a média ponderada. Tranquilo? Mais alguém, pessoal, ficou com dúvida? Mas é bem simples, tá? Por isso que eu falo, eu faço as atividades baseadas nas minhas aulas. Então, se vocês derem uma leitura, voltar lá, vocês vão ver que a dúvida que vocês tiveram, às vezes, nem pergunta para mim. O exercício próprio, o exemplo que eu passei, já vai responder. Tranquilo, Abigail e os demais? Beleza? Então tá, pessoal, basicamente é isso, tá? A nossa aula de hoje, para não ficar tão cansativo como eu falei para vocês. E aí, posteriormente, na próxima aula, a gente já vai calcular direto o CMV lá pelo valor do estoque inicial, mais compras menos estoque final. Essa é a ficha de controle de estoque. Faça, compreenda qualquer dúvida, tire as dúvidas. Por quê? Porque a gente não vai ficar focado muito nessas fichas, só para vocês compreenderem nessa aula aqui, porque a gente tem muitos outros conteúdos. Mas só para vocês verem como que funciona o controle de estoque lá na empresa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, provavelmente, depois do almoço, eu vou liberar essa atividade para vocês, tá? Sempre libero na quinta-feira, mas eu quero ver se eu libero hoje para vocês já ir fazendo até sexta-feira para vocês me entregar, tá? Fica um tempo aí bem bacana para quem está trabalhando, para quem não acompanha nossas aulas síncronas, mas assiste. Qualquer dúvida, reveja as aulas, tá? Reveja novamente as nossas aulas, porque o conteúdo vai estar lá, tá bom? Muito obrigado a vocês. Oi. Tem como deixar a atividade em Word, assim, para ficar mais fácil, né? Em questão de fazer a cistinha, e em PDF, para quem não quer, sei lá. Eu não sei se eu consigo deixar as duas, mas pode ser que eu tento lá colocar as duas, então. PDF e... Beleza. Tá? Porque é o seguinte, ó, se eu deixo em PDF, você pode imprimir e fazer manual. Depois você pode tirar uma foto, quem sabe, e anexar lá em PDF ou Word. Tá? Por isso que eu ia deixar em PDF. Você já vai fazer direto no computador? Eu tô pensando. Vamos ver, né? Mas eu vou tentar deixar lá os dois lá, tá? Qualquer coisa, porque eu penso assim, pessoal, uma dica que eu falo para vocês, toda atividade tenta fazer à mão, tá? Por quê? Você faz à mão, tenta escanear depois para mim, hoje o celular tem a opção lá, tá? Você baixa um scanner e você manda a atividade para mim. A única dificuldade que eu sei que às vezes tem é de anexar várias folhas, né? Não é assim? Então você tem que entrar no computador e tal, mas tenta fazer isso. Faz manual, como se você estivesse fazendo em sala de aula, que vocês vão compreender um pouco melhor, tá bom? Eu faço aqui digital. Teve uma atividade que eu tentei fazer à mão, mas aí eu fiquei toda enrolada. Ah, é? E acabou que eu não consegui enviar a atividade completa. Aí, na última atividade, eu fiz pelo computador e deu certo. Eu aprendi, assim, para mim não é problema, né? Tá, não, tranquilo então, tá? Eu já gosto de pegar a lapiseira e, né, tem uns que tem mais praticidade, isso é comum, vocês viram que até no arquivo da hora de eu salvar lá, mudei um valorzinho, isso aí é comum, tá? Mas eu tento postar em duas formas a atividade lá para vocês, tá bom? Tá Pessoal, bom. Então, eu quero agradecer vocês pela paciência, pela audiência, né, tá acompanhando a gente. Não desanime, tem dificuldade? Tem.
tá? E vocês já são campeões que vocês estão aqui. E vocês vão até o final, isso é certeza, tá? Tire dúvida, faça as atividades por si só, não copie do colega. Às vezes a gente sabe que tem algum outro que copia, isso aí é de praxe, né? Mas o que vale é o aprendizado. Vocês vão ver. Mais para frente, vocês vão ter disciplinas que vai precisar desses conceitos que eu estou passando para vocês. Então, desenvolva, pessoal, desenvolva. Tira um tempinho, um momento para vocês fazerem. É como nessa aula que a gente está aqui, pessoal, é como se vocês estivessem em sala de aula. Então, eu passo atividade, vocês vão, né, vão fazendo, vão tirando dúvida. E isso é normal de ter dúvida. O início é isso. Mas aprendendo, vocês vão ver que vocês vão... Bom, acho que tinha dado uma travada, né, pessoal? Voltou agora. Eu vi que estava conectando aqui. Então, assim, faça, tá? Refaça novamente aí as questões passadas. Se vocês não entenderem, qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Uma ótima quarta-feira, restante de quarta-feira. Desde já um bom final de semana. A atividade eu vou postar provavelmente depois do almoço. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.